Ok, turma, vamos aprofundar um pouquinho o nosso conhecimento sobre esses 5 Cs aí. Eu sempre digo para vocês, esta hora é uma hora importante para que a gente tire dúvidas, assimile alguns conhecimentos, alguns conteúdos. Então, qualquer coisa, coloque no chat lá, qualquer dúvida. O Thales vai fazer hoje uma mediação no chat. Se ele tiver segurança, ele pode ir respondendo, senão ele deixa que eu respondo mais à frente. Mas eu queria hoje conversar com vocês sobre, mais especificamente, sobre cada princípio. Como eu já dei uma aula passada introdutória, então esta aula de hoje, ela já vai tocar basicamente em algumas questões. Então, nós passamos por essa tela na aula passada, só revisando esses 5 Cs. São o C da clareza, da correção, da coerência, coesão e concisão. De 5 Cs, vocês, portanto, precisarão sempre, tá, a desenvolver a capacidade de ler e escrever, tá? Então, a partir de agora, pense assim, cada conhecimento ou cada conteúdo que eu abordo, que eu dou para vocês, tá? Ele já fica como sendo uma matéria dada e cobrada. Então, a partir de agora, comece a se preocupar na forma de escrever. Então, vamos lá. Eu começo com alguns desafios, tá? Alguns desafios. Essa expressão, entendes o que lês, é uma expressão interessante, porque ela vai dar conta exatamente de 2 questões quando a gente lê. Primeiramente, é a questão da compreensão. E a segunda questão é a da interpretação. Então, por exemplo, quando vocês vão fazer uma prova, vocês têm que se preparar para dar 2 tipos de respostas. Uma resposta que exige de vocês a compreensão do texto, obviamente, compreender o texto é você ter a capacidade de organizar o texto conforme o autor pensou no texto. Então, a compreensão está ligada diretamente ao texto. Você vai meramente tentar abstrair aquilo que o autor quis dizer, isso é a compreensão. Mas também nos concursos cobram de vocês a interpretação. A interpretação já é a possibilidade de você, como leitor, já dar a sua opinião, já ter a sua visão. Então, eu compreendo quando eu me restringo meramente ao texto, ao que o texto diz. E eu interpreto quando eu tenho a possibilidade de emitir um juízo, de emitir um valor. E aí, os concursos têm parâmetro para medir se você soube interpretar, se você soube meramente compreender. Isso na questão da leitura. A questão da interpretação, ela também é a oportunidade que você tem para expressar. Então, geralmente, quando você interpreta, você expressa. E ao você expressar, você cai naqueles 5 princípios. Tem que expressar o que você pensa de maneira clara, correta, coerente, coesa e concisa. Então, veja, por isso que, às vezes, nos concursos tem compreensão e intelecção. Compreensão e interpretação de texto. Vamos começar com alguns casos que são casos práticos. Tudo que eu estou colocando aqui são situações que eu já vivenciei em provas anteriores, em situações anteriores. Então, todos os exemplos que eu dou aqui, tá, eles vêm de uma experiência real. Então, vejam, olha lá. Certa vez eu vi esta frase, tá, expressa, do jeito que ela está aí. Sandálias
para mulheres de borracha. Você já percebe que, de imediato, tem alguma coisinha aí que não está batendo. Só em você ler a frase, você já percebe aí que há algo fora do lugar. A primeira questão é isso que eu quero que você entenda. Às vezes você está escrevendo e você não fica atento e tira, às vezes, uma palavrinha de um lugar. Isso é o suficiente para você prejudicar o seu texto. Então, é claro que quando ele fala esse de borracha aqui e põe perto de mulheres, né? Confunde. Agora, se ele pegar esse de borracha e colocar perto de sandália, aí faz sentido. Perceberam? Uma pequena troca de posição deixou a frase complicada. Então, não é sandálias para mulheres de borracha, é sandálias de borracha para mulheres. Tá? Então, ao escrever, fique atento, porque a ordem da palavra, e é importante que você entenda, na língua portuguesa, a gente tem a ordem das palavras. Tanto que a gente tem uma ordem direta e uma ordem indireta. E aí se você escrever dentro da ordem direta, geralmente o seu texto ele é tranquilo. Quando você usa muita ordem indireta, geralmente o seu texto fica mais complicado de se compreender. Então, primeira intenção, cuidado com os locais onde você coloca as palavras. Quando eu falo palavra, eu falo naquela classificação que vocês aprenderam lá na 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9º ano. Substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, preposição, conjunção, interjeição, verbo e advérbio. Aquelas 10 classes gramaticais que a gente estuda lá no ensino fundamental e que a gente tem que saber colocar isso aqui. Por enquanto, ok? Vamos lá. Desafio 2. Desafio 2. Olha lá, o que aconteceu aqui, ó? Sua perene indocilidade só faz jus ao flagício do enclausuramento. A pergunta é, você está entendendo o que está escrito aí? Geralmente, na aula presencial, eu brinco com vocês, a gente vai buscando. Como eu estou à distância, não vou nem tanto poder fazer isso. Então, já vou dar para vocês algumas dicas aqui direitinho, tá? Não dá nem para a gente interagir muito. Eu faço muito isso presencialmente, mas à distância tem essa limitação, porque até alguém falar, até alguém compreender, é difícil. Mas vamos lá. Qual é o desafio da frase 2? É que ele traz uma série de palavras que talvez não sejam do seu vocabulário. Talvez você não use no seu dia a dia a palavra perene, a palavra indocilidade, a palavra jus, a palavra flagício, a palavra enclausuramento. Perceberam? Então, talvez esse desafio seja um pouquinho difícil para vocês por conta disso, porque o vocabulário pode estar ou acima do que você compreende, ou então ele pode não ser do seu dia a dia. Então, é uma maneira que a gente diz de você tornar a frase não clara. É quando você usa uma expressão que não é muito corrente, um vocabulário que não é muito do seu momento, do seu cotidiano. Então, vamos lá. Primeiramente aqui, ó. O que é uma coisa perene? Uma coisa perene é uma coisa constante. Quando a gente fala que o rio é perene, porque o rio ele é constante, está sempre correndo. Você pega o velho Chico, há tantos milhões de anos que ele corre naquela mesma direção. Tá? Então, essa ideia da perenidade é a ideia da constante. Uma coisa perene
é uma coisa constante, ok? Vamos lá. O que é indocilidade? A palavra indocilidade vem de dócil. A palavra dócil vem de doce. Doce, tá? Então, a pessoa ela é indócil quando ela não é doce. Não é a ideia do doce açúcar. Você não vai comer a pessoa para saber se ela é realmente, ela é doce, ela é amarga. Não é essa a ideia. É a ideia da doçura enquanto forma dela ser. Tem gente que é doce, dócil, tem gente que é meiga, tem gente que é terna, então você às vezes trabalha essa ideia. Então essa palavra indócil quer dizer uma pessoa que não tem doçura. Só faz jus. Jus quer dizer ter como consequência. Ter como consequência. Então, você faz jus ao seu salário porque você trabalhou. Então, quem trabalha 30 dias faz jus ao salário. Tem como recompensa o salário. A palavra flagício vem da palavra flagelo. Flagelo é pena. Aplicar uma pena. Então, se você vai penalizar alguém, você vai fazer um flagício, você vai aplicar um flagelo. Enclausuramento vem de clausura, tá? De enclausura. Clausura é um ambiente fechado. Ambiente fechado. Por exemplo, a prisão é uma clausura. Você está debaixo de uma gruta, é uma clausura. Você está trancado dentro de casa, é uma clausura. Então, a gente está enclausurado, muitos estamos enclausurados, não querem sair de casa, não pode sair de casa, não tem que sair de casa. Então, às vezes é uma clausura, tá? Essa é a ideia. Agora veja, essa frase, do jeito que está, do jeito que eu expliquei, tá? Agora talvez fique mais clara para vocês. Fique mais claro para vocês. Agora, tudo isso que eu falei podia ficar mais claro se eu escrevesse o que eu acabei de colocar aí. Ó, a sua estupidez levará você ao isolamento. A sua falta de doçura vai deixar você isolado das pessoas. Então, é essa a ideia. Então, veja, às vezes a pessoa usa bastante palavras difíceis e confundem. Mas, no fundo, esta ideia aqui, ó, a sua estupidez levará você ao isolamento, é a mesma ideia que ele usou nesse monte de palavras aí. Alguém levantou a mão aqui. Quem foi? Laís e Bruna. Fui eu, professor, mas foi sem querer. Foi? Mas quer falar alguma coisa? Não, é que eu estava anotando e acabei triscando aqui no microfone. Não, tudo bem. Alguém, por enquanto, até aqui está certinho? Alguma palavra aí? Edson levantou a mão. Pode falar, Edson. Então, professor, o prefixo in, é um prefixo, né, que chama, é sempre usado para não, disposição, tipo, independente, não dependente, é isso? Na verdade, é o I. É o I, aí a gente tem, dependendo aí, tá? O irresponsável é o não responsável, tá? Indisposto é o não disposto, então depende. Mas o I é essa ideia mesmo. É o não, é o negativo. Perfeito. Alguém mais levantou a mão além do Edson? Tá? Que às vezes, além do não, a gente também usa como sem. É sem doçura, sem disponibilidade, é a mesma coisa, tá bom? Alguma pergunta aí no chat? Mas aí, tem alguma diferença, Thales? professor? Tem alguma diferença do in com N e do I sozinho? Não, às vezes é só a forma, porque quando o prefixo ele vai se alocando a um radical, ele vai se amoldando, então às vezes ele vai tendo que assumir forma. Então, o irresponsável não pode ser irresponsável. Esse N cai, e o R eu dobro, então fica irresponsável, tá? Por exemplo, já impróprio.
impróprio, que é não próprio, esse IN vai se transformar em M. Por quê? Porque tem um P antes. Então, toda vez que eu vou usar o P e o B, eu uso antes dele o M e não o N. Então, ele vai se moldando de acordo com as regrinhas, tá bom? Mas é a mesma, é a mesma ideia. Alguma coisa aí, Thales? Por enquanto, não? Por enquanto, não. Beleza. Qualquer coisinha, pergunta no chat, que o Thales está lá para me ajudar. O Paulo também chegou aí, o Paulo também pode dar um suporte. Então, até agora, disse a vocês, duas situações que podem prejudicar a clareza. Uma é a palavra fora do lugar, fora da ordem. Segundo, é um vocabulário muito diferente, distante do seu dia a dia, do seu cotidiano, tá bom? Vamos lá. Desafio 3. Vamos lá. Quer saber onde está o problema aqui? Ó, onde está o problema? Tá? É no jornal. Estava no jornal essa manchete aí. Grávida que sobreviveu a acidente está viva. Tá? Grávida que sobreviveu a acidente está viva. Tá? Então, perceba que, na verdade, o problema aí está numa redundância. Tá? Se ela sobreviveu, ela só pode estar viva. Então, às vezes, por um afã de você querer que a coisa fique bem entendida, você termina reforçando desnecessariamente, tá, uma ideia. É por isso que tem a ideia do pleonasmo. Às vezes, nem todo pleonasmo ele é problemático, ele é vicioso. Você tem pleonasmos que são corretos. Você, às vezes, quer usar um reforço de maneira mais estilística. Existe. Agora, o sair para fora, o entrar para dentro, cair para baixo, subir para cima, é desnecessário, porque você está repetindo. Alguém ia falar alguma coisinha aí que eu cortei? Pode falar, quem é alguém? Bárbara? Pode falar, Edson. Mas perde muito ponto se usar esse tipo de linguagem na redação? Sim, porque dependendo da banca, inclusive, a penalidade é cara, é forte. Na verdade, o que acontece? Tudo é analisado. Tudo é analisado. E tem uma gradação de pontuação. Tá? Nesse caso aqui, por exemplo, cai mais do ridículo, de um jornal publicando uma coisa óbvia. Tá? Às vezes cai no ridículo. Mas a gente, quando vai corrigir uma redação, se você cometeu, às vezes, um pleonasmo, a gente desconta alguma coisa, geralmente a parte formal representa aí uns 10% da nota de uma redação. Perfeito? Vamos lá. Vamos para o quarto desafio. Aqui é só para os rapazes aí. Só para os rapazes aí, entendeu? Vocês teriam coragem de entrar nessa barbearia aí, rapazes? Teriam coragem? Assumam que sim. Teriam coragem? Não. Entendeu? Pois é, se você tivesse essa barbearia lá perto da sua casa, estivesse passando, você estivesse naquele dia, você entraria nessa barbearia sem qualquer trauma, tá? Agora, você, mulher, você deixaria o seu companheiro entrar nessa barbearia aí? Entrava de boa, Guilherme? Tá certinho, vai. Sim, porque eu sou bem resolvido em relação à minha sexualidade. Então isso não me afeta. Mas vai que o cara queira fazer... Vai que o cara queira utilizar isso literalmente. Entendeu? Não é questão de afetar. Aí é outro problema, né? Usar literalmente, seja tem aquele cara que é da gramática ao pé da letra. Vai que é esse cara, tá? Meninas, você ia fazer, né? Então, ou seja,
Mesma coisa lá do desafio 1. Ele só pegou exatamente, inverteu um pouquinho. Só que aqui, na verdade, uma palavra aí, ela está tendo um duplo sentido. Tá? É aí que você tem que tomar cuidado, que às vezes, até é possível, mas dependendo do local e do contexto, ela pode gerar um problema traumático. Tá? Então, veja você, seria tudo diferente se ele colocasse lá na plaquinha, corto e pinto o cabelo. Aí talvez todo mundo entrasse aí sem qualquer problema. Perfeito? Então, só para vocês sentirem realmente o que acontece. E aí nós temos nos muros, nos outdoors, nos jornais, situações incríveis de pessoas que não ficam atentos à escrita e terminam cometendo esse tipo de situação que dá certo medo em alguns. Pois bem, E, professor, então, portanto... tem gente que usa até para o marketing, né? Tem duplos sentidos que dão certo, né? Na verdade, no jornalismo, a ideia da ambiguidade, ela é até uma armadilha, e ela é sentido. Então, por exemplo, quando um jornalista, uma manchete, ela é dúbia, é porque o cara quer trazer você para dentro do jornal para tentar entender. Então, por exemplo, uma vez saiu assim, uma manchete, homem vira monolito. Homem vira monolito. Tá? Esse vira aí pode dar a ideia de virar ou pode dar a ideia de ver. Tá? Então, veja, se você observar bem essa palavra aí, vir aí, ver, ou virar, quem vai matar a questão é o monolito. Então, você tinha que entrar lá no texto para saber se realmente o que estava dizendo com aquela manchete. Mas no jornalismo, isso é uma possibilidade. E também na propaganda, como você colocou aí direitinho, às vezes ela é dúbia para gerar esse efeito no consumidor ou no leitor. A verdade é que, para Aristóteles, a clareza é a primeira das qualidades. Aristóteles, quem não está lembrado, foi um pensador grego, tá, que formou praticamente o pensamento, ele ajudou na construção do pensamento do mundo ocidental. Então, perceba que aqui ele está dizendo o seguinte, olha, ser claro é uma condição de primazia. Então, a gente vive para ser claro. Essa é a primeira ideia dele aqui. O que diz mais aí? Não ele, o texto fala. A finalidade principal da linguagem é propiciar ao homem a comunicação do pensamento. Então, eu utilizo a linguagem para comunicar o que eu penso. Já me disse a vocês que o pensamento ele é abstrato. Ele está aqui. Mas a forma de eu trazer para vocês me compreenderem é por meio da linguagem. Quanto mais nitidamente souber transmitir o que pensa, tanto mais eficiente será a sua linguagem e, com isso, sua atuação nos contextos sociais. Então, pessoas que dominam bem a linguagem, elas têm muito mais ascendência nos contextos sociais. E aí, veja, para finalizar essa introdução, sem a clareza, não se efetiva a comunicação. Então, a clareza ela é fundamental para tornar a comunicação efetiva, pois o próprio ato de comunicar já traz em si a ideia do termo comum, que quer dizer comum. Então, a comunicação é o momento em que eu me torno um com o meu receptor, o meu leitor. Se ele não compreende o que eu estou falando, então jamais nos tornaremos um. Então, a principal ideia da comunicação
é fazer com que emissor e receptor se tornem um. Essa é a primeira noção. Tá? Agora, veja, lógico que a gente está sempre sendo surpreendido por algumas situações que geram o que nós chamamos de ambiguidade. O que é ambiguidade? Essa palavra ambi quer dizer dois. É quando você tem, na verdade, dois sentidos. Quando a expressão que você usa, ela permite você entender por dois ângulos diferentes. Qual é a palavrinha nesta frase que está com sentido duplo? A velhinha pegou o ônibus correndo. Qual é a palavrinha que está aí dando esse efeito dúbio, essa ambiguidade? É a palavra correndo. Por quê? Porque nessa forma aqui, tá, que é um gerúndio é quando o verbo termina em NDO, levando, cantando, partindo, indo, fazendo, escondendo. Tá? Esse NDO, isso é o gerúndio, tá? Geralmente, nessa forma como ele está aqui apresentado, ele gera um problema. Porque você não sabe se quem está correndo é a velhinha ou é o ônibus. Mas, professor, não tem lógica. É claro que é o ônibus que está correndo, que a velhinha não corre tanto. Pô, mas hoje, com esse conceito nosso aí de academia, tem velhinha de 100 anos dando banho em um rapaz de 20, em termos de corrida. Enfim, esta frase não está clara. Ela está ambígua. Tá? Para essa frase ficar clara, você pode fazer de duas maneiras. Ou dizer assim, a velhinha correu para pegar o ônibus, ou a velhinha pegou o ônibus que estava em movimento. Aí, na primeira frase, a velhinha foi quem correu. Na segunda frase, era o ônibus que estava em movimento. Então, percebam, tá, que essas duas leituras são possíveis. Se for apenas essa frase aqui. Então, se alguém falar, professor, quem correu foi a velhinha, eu falo, tá certo. Professor, quem correu foi o ônibus, tá certo. Se isso cair numa prova, cabe recurso. Tá? Então, essa é a primeira ideia. Então, atenção para o uso das ambiguidades, quer dizer, os duplos sentidos. Perceberam? Tá? Vamos lá. E agora? Eu vou colocar com você aí, tá? Vamos lá. Não precisa você fazer, não, tá bom? Só lá. Observa se chega, se você recebe um bilhete assim. Imagine você, se de repente vem um bilhete para você, um bilhete assim. Vou te mandar o valor pelo porco do meu irmão, que está bem gordo. E aí? Está dizendo aqui, seu irmão é porco ou tem um porco? Tá? Outra, quem está bem gordo, é seu irmão ou é o porco? Então, está percebendo aí que, às vezes, você fica numa saia justa quando você lê esse tipo de frase? É claro que a gente deduz que a pessoa está falando que o valor do porco que pertence ao irmão dessa pessoa, tá, é que vai chegar e que esse porco está gordo. A gente força isso. Mas se alguém chegar, ele está chamando o irmão dele de porco. O irmão dele é um cara obeso. A pessoa também que entender assim não está errada. Então, a gente tem que evitar esse tipo de compreensão, porque vai deixar o leitor em maus lençóis. Tá? Então, veja, ficaria muito mais fácil se a pessoa escrevesse tão somente assim, vou te mandar o valor do porco que está gordo
pelo meu irmão. Até a pontuação aí, ela ajuda, tá? Então, veja que agora, quem está gordo, eu sei que é porco, por quê? Porque esse que aqui está retomando a palavra porco, tá? Tá? Gordo. E esse pelo meu irmão aqui está na função de um agente. Então, percebam que, às vezes, não precisa fazer muita coisa. Às vezes é uma pontuação, ou às vezes mexer na ordem das palavras. Tudo isso para dizer a vocês, a clareza não pode ser prejudicada no ato da escrita. Então, ao escrever, fiquem atentos. Por isso que você, ao terminar de escrever, releia o seu texto. Boa noite, Verônica. Releia o seu texto. E ao reler o seu texto, você pode exatamente ver se você cometeu algum deslize no princípio da clareza. Tá? Bem, essa tarefa aqui, eu vou pedir a vocês, tá? Que vocês fiquem atentos a partir de agora. Tá bem? Aí é o seguinte, eu vou abrir no NEAD, printem essa tela aí, ou escreva alguma coisa, escreva essa tarefinha. Eu vou até colocar até aqui lá já na minha anotação, para você ainda hoje. Eu quero que você olhe ao seu redor e veja se tem alguma situação que você viu que tem problema de clareza. Pode ser uma placa no muro, pode ser um outdoor, pode ser uma frase sua, tá? Eu vou deixar como tarefa. Tarefa. Se eu colocar como tarefa, você tem duas possibilidades. Possibilidade 1, você escrever a frase e deixar lá para eu ler depois. Segunda possibilidade, você pode fotografar e anexar a fotografia no texto. Só que tem uma coisa, se você for fotografar, você só vai poder anexar em PDF. Então, tem que converter a imagem para o PDF antes de postar no NEAD. Você não consegue colocar, senão, PDF. Tá? Então, preste atenção. Essa tarefinha é para vocês. Vamos tentar olhar agora se eu vou enxergar alguma coisa ao meu redor que tem problema de clareza. Então, o comando é: relate alguma situação que você vivenciou ou pesquisou por falta de clareza. Tá? E aí você vai, portanto, tentar achar alguma coisinha e postar. É uma tarefinha, tá? Não vale como um exercício seu, e deixa lá, porque se você precisar de alguma pontuação lá na frente, você já tem mais um bônus aí na tarefinha do NEAD. Tá bom? Então, fica como tarefinha, precisa colocar depois. Não precisa colocar para amanhã, não. É só você olhar. Se achou alguma placa, alguma frase, alguma imagem, alguma coisinha que você sentiu que não está claro, eu não estou muito seguro. Posta. Depois que eu ler, eu converso com você. Se você realmente acertou ou não. Tá bom? Tá claro? Cadê aquele okzinho lá no chat? Cadê aquele ok no chat? Entenderam o comando? Entenderam o comando aí? Vamos lá. Somos 20 pessoas presentes. Eu quero os 20 ok's aqui. Cadê os ok's aqui? Muito bem. Então, essa é a primeira ideia da clareza. Tá bom? Claro que a gente depois vai fazer mais exercícios com vocês, mas essa é a primeira ideia da clareza. O segundo princípio é o princípio da correção. Correção. Tá? O que eu quero que vocês entendam? A correção tem relação direta com a gramática. Então, atenção. Quando eu falo em correção, eu falo nas normas gramaticais. Então, vejam aqui, por exemplo, ó, qual é o problema que
tem nesta frase aqui? Qual o problema dessa frase aqui em termos de correção gramatical? Encaminhamos a vossa senhoria o relatório para vosso conhecimento e decisão. Onde está o erro gramatical nesta frase aqui? Tá? Então, é isso que você vai ter que começar agora a tentar. É claro que a gramática é um mundo. Né? Você precisa tomar alguns cuidados. Vamos lá. Segunda frase. A nível de diretoria, o assunto está encerrado. Onde está o problema gramatical dessa segunda frase? Por que ela está inadequada? Por que ela tem um certo desvio da norma? Por quê? Tá? Quando eu estou em sala com você, também eu brinco com você, a gente faz uma coisa bem legal, fica mais fácil. Mas como a gente está à distância, eu vou adiantar aqui. Então, por exemplo, vamos lá. A frase número 1 deveria ser assim. Encaminhamos a vossa senhoria o relatório para seu conhecimento e decisão. Por que eu vou usar o seu e não uso o vosso? Tá? Primeiramente, porque eu estou falando do relatório. Segundo, eu estou enviando um relatório a alguém. E essa pessoa não está perto de mim. Eu estou mandando o relatório para essa pessoa. Então, quando eu estou diante da pessoa, eu falo vossa. Então, quando é que eu uso vossa excelência? É quando eu estou diante da pessoa. Então, vocês estão percebendo aí na CPI. Vossa excelência é um mentiroso. Vossa excelência é isso aqui. Porque o cara está ao lado lá, estão perto do outro, é vossa mesmo. Agora, ontem, Sua Excelência, o presidente falou. Ontem, Sua Excelência, o ministro falou. Por que usou o sua? Porque a pessoa não está presente. Então, eu uso o seu quando a pessoa não está ausente. Eu uso o vosso quando está presente. Então, na correspondência oficial, você não vai usar nunca o vosso nesse sentido aí. Esse vosso aqui está correto. Vossa senhoria, vossa está correto, porque faz parte do pronome, tá? Do pronome do tratamento. Mas esse vosso não. Então, você vai usar sempre o seu. Então, isso aqui é um erro do ponto de vista gramatical. Na segunda frase, a nível de diretoria, onde está o problema? É que não existe a expressão a nível. Tá? Existe ao nível. Não existe o a nível, existe o ao nível. O ao nível quer dizer na mesma altura. Tá? Por exemplo, Brasília está 1.000 metros ao nível do mar. Na mesma altura, 1.000 metros, tá? Para chegar ao nível do mar. Essa é a ideia. Mas também existe a expressão em nível, que quer dizer no âmbito. Então, o correto deveria ser em nível de diretoria, ou seja, no âmbito da diretoria, o assunto está encerrado. Então, você vai... Tem até nas gramáticas um capítulo em que se usa muitas expressões, em frente de, tá? As pessoas lá, às vezes ao encontro de encontro a, tá? Então, tem na gramática várias dicas que você vai utilizar nesse tipo de expressão. Então, dá uma olhadinha para você revisar, que é muito recorrente, e são expressões que é do dia a dia. Então, tem gente que usa muito isso aí, e no dia a dia vai só cometendo vacilo. E às vezes vai para uma prova no vestibular, num concurso, e pensa que de todo mundo falar assim está certo, e termina se ferrando. Então, cuidado. Tá? Então, veja, o que vocês têm que tomar cuidado? Primeiramente, com a ortografia, com a concordância, com a regência, com a colocação do pronome, com a pontuação, enfim, com a gramática toda. Com a gramática toda. Tá legal? Olha uma coisa que eu presenciei, eu tenho até essa foto aqui, ó. Essa expressão, ó, aqui, ó,
aqui em casa se conserta sapatos. Pessoal, isso aqui, eu vi essa frase e fotografei em um muro, lá no interiorzão do Brasil e fora aí. Tá? Olha como é que a pessoa escreveu lá. Aqui em casa se conserta sapatos. Quando deveria dizer o seguinte, ó, aqui em casa consertam-se sapatos. Perceberam? Então, essa questão aqui, ó. Concordância, cuidado com o anexo, com cuidado com o verbo haver, tá? O verbo haver. Tem muita gente que confunde demais o verbo haver e fala, houveram muitas pessoas aqui. Não. Esse verbo haver, quando ele dá a ideia de existir, ele não pode ir para o plural. Tá? A questão de regência, ó, namorar com. Ninguém namora com ninguém. A pessoa namora alguém. Quem namora com alguém quer dizer que existe uma terceira pessoa na jogada. Esse com quer dizer em companhia. Então, quem namora com, namora em companhia. Então, existe uma terceira pessoa na jogada aí. É complicado. Tá? Colocação pronominal. Me manda isso aqui. Te vi. Me leva. Totalmente expressão que vocês têm que tomar bastante cuidado. A pontuação. E a vírgula, pode ver que a vírgula é complicadíssima, porque a vírgula, ela dependendo do lugar, ela muda toda a mensagem. Tá? Então, por exemplo, ó, não aceito, obrigado. Ó. Do jeito que está aqui é uma coisa, ó, não aceito, obrigado. Não aceito, vírgula, obrigado. Não aceito, obrigado. Dependendo da vírgula que eu vou colocar, eu vou abrir várias mensagens nessa frase aí. Então, preste atenção com a ideia da pontuação. Então, vejam, isto é de fundamental importância. O princípio da correção não pode ser truncado. Anote aí, tá bom? Ok, pode sair, tá? Eu vou parar, portanto, aqui nesses dois princípios, o da clareza e da correção, e vou deixar o da coerência, coesão e concisão para a próxima aula, porque está ficando muito grande a aula já. Já está quase uma hora de aula aqui, aí fica muito longa para vocês. Então, eu vou parar por aqui, mas a ideia é eu dar a teoria, depois vamos praticar. Eu pergunto até agora, está tudo bem? Entenderam o que eu estou falando? Alguma pergunta específica, Thales, aí no chat? Não. Professor, eu só queria tirar uma dúvida referente à tarefinha, porque eu lembro de uma situação que aconteceu comigo na fila de um pagamento numa loja. Então, tinha uma frase que estava bem estranha, e eu quero saber se eu posso usar isso como exemplo. Pode. Qualquer frase. Se você não tiver a frase documentada, você pode escrever, reproduz a frase. A ideia é essa mesmo, que você coloque alguma coisa. Já tem ideia, então. Eu vou abrir a tarefinha, aí quando eu abrir a tarefinha, eu vou dar a opção de vocês ou escreverem o que vocês viram, ou colocar um arquivo, caso alguém tenha um arquivo, pode colocar o arquivo. Tá bom? Muito bem. Tem também muitas frases na internet, mas aí teria que copiar reproduzir da internet mesmo, que a gente encontra também na internet, muita frase absurda. Eu prefiro que vocês não vão buscar a internet. Eu prefiro que você tente achar no seu meio. Isso, igual você, no banco, igual alguém dentro de um ônibus, igual alguém viu em casa. Eu queria uma coisa original. Eu não queria aquele negócio de, vou na internet, procurei e postei. Não, eu quero que seja bastante original. Faça uma tarefinha em que você viu, nem que você não esteja seguro. Se você não está seguro, posta a si mesmo, porque depois, quando eu for ler, aí eu posso dizer, não, você se equivocou, a frase está correta. De repente, pode acontecer isso aí. Mas poste para você ir exercitando o que você aprendeu aqui com a gente hoje. Tá bom? Pode ser assim, pode? Tá? Vou parar de gravar por enquanto, para a gente conversar um pouco mais aqui. Vou parar de gravar.
a aula, e na aula que vem eu volto com os 3 próximos princípios.